A paz de Cristo, meus amados irmãos, quero nessa tarde desejar a todos os meus irmãos, minhas irmãs, a todos quantos terão a oportunidade de estar ouvindo e assistindo esse vídeo. Eu quero hoje colocar um tema que ele é muito trabalhoso e difícil de interpretação, e mais difícil ainda é na meditação. É quando você compara as odds, as especificações entre o casamento e a igreja. Eu não consigo entender a igreja maior do que o casamento. Porque se nós buscamos com entendimento, com paciência, a própria natureza mesmo vai provar que um casamento ele é maior do que um lar. Um lar é maior do que uma família. Você veja que casamento ele vai derivando outras ramificações. Quando o primeiro casamento foi anunciado, não tinha igreja. Quando o último casamento foi anunciado, não tinha igreja. Logo, a igreja é um lugar para que os que se derivam, que são derivados do casamento, se reúnam. Por exemplo, se não tivesse casamento, não teria igreja. Porque o que se nasce no casamento é o que se forma na sociedade, é que se forma os homens, as pessoas, e as pessoas vão para a igreja. Então logo a gente tem que ter esse entendimento. Eu não estou falando de igreja comparado com a casa que habita nela o casamento, mas eu falo em si o casamento. O casamento sempre foi e sempre será maior do que a igreja. Não tem como ter um correlacionamento de cooperação, de comparação da igreja com o casamento, para que se ache a igreja maior do que o casamento. É impossível uma coisa dessa. Aí eu pergunto, aonde estava a igreja quando se criou o primeiro casamento? Aonde estava a igreja? Aonde está a igreja quando se criou o casamento? Se você elimina o casamento, não tem igreja. Esta é a verdade. Cristo é o noivo. Observe bem, Cristo é o noivo. Ele vem buscar a igreja, vem buscar a sua noiva. Então, meus amados, eu queria que os irmãos atentassem com paciência para meditar o que significa casamento e igreja. E tem irmão que ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível mesmo, quando ele tem aquela sensibilidade no seu temor, na sua obediência para com o Senhor. Mas não devemos esquecer que Cristo, Ele não quer que obedeça a Ele numa parte e esqueça a outra. Então, Cristo quer que quando o homem tem evangelho, a família, ele o ame, não despreze, não trate mais a igreja em reunião do que a sua família. E muitos dizem, mas é na igreja que você recebe a bênção, recebe adora a Deus. E daí? Na minha casa eu posso fazer isso. Isso não quer dizer que eu não possa considerar o meu casamento com a igreja e considerar que a igreja não seja uma adoração. Obviamente que isto é verdade, só que eu não vou permitir que a igreja seja maior que a família, porque é contraditório. As coisas que eu devo fazer na minha casa, algo que a igreja não pode fazer. Então, o que faço para o casamento, faço eu e não outros. Então, precisamos ter esse entendimento, que a igreja não está acima do casamento. Não que você vai ter que esquecer, claro que não. A igreja não vai de adoração, de buscar a presença de Deus. Então, é preciso ter esse entendimento. Muitos irmãos estão se divorciando, que essa não é a vontade de Deus. Eles vão se separando, essa não é a vontade de Deus.
muitos irmãos se esfriando no casamento, essa não é a vontade de Deus. Então Deus não quer, irmão, que você esteja na casa dele e apartado do seu casamento. Isso é hipocrisia. Isso aí é simplesmente um ato maligno e diabólico. Quando você vai bem no casamento, você tem prazer de estar na casa do Senhor. Amém? E Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. E nessa tarde, você não possa fazer proveito desse pouquíssimo instrução e colocar em prática. E tirar esse verdugo do seu coração, esse homem zarrão, esse Golias que está na sua vida e acha que estando na igreja está fazendo a coisa certa e desprezando a sua casa. Primeiro tem que começar pelo de casa e depois a casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.